Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Que Deus, querido, nos abençoe com a sua maravilhosa palavra. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus. Que o Senhor possa perdoar toda a nossa transgressão, todo o nosso pecado. Que o Senhor nessa hora, nessa noite, possa falar ao nosso coração, meu Deus, porque essa hora nós dedicamos único, exclusivamente ao Senhor. Nós estamos aqui porque queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Pouco tem o homem, meu Deus, para oferecer nessa noite. E nós sabemos que a mensagem, Senhor, quem dá ao coração é o Senhor, através do Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, fala ao nosso coração de forma que essa palavra venha alcançar, meu Deus, lugares tão profundos, que venham causar uma mudança no nosso interior. Fala também com aqueles, meu Deus, que estão agora ouvindo através do CD, através da internet, através da rádio, Senhor. Que o Senhor também possa, meu Deus, abrir os seus entendimentos para compreender as Tuas Escrituras Sagradas. Ó Senhor, nada merecemos diante de Ti. A nossa justiça, Senhor, não nos habilita a pedir alguma coisa a Ti. Mas nós pedimos, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que o Senhor possa quebrar as barreiras espirituais, meu Deus, se ainda houverem no meio de nós, que o Senhor possa arrancar os tampões dos nossos ouvidos, que o Senhor possa, meu Deus, tirar toda a cauterização da nossa mente e permitir, Senhor, que essa palavra, meu Deus, ela alcance, meu Deus, a nossa alma, o nosso espírito, meu Deus, que ela venha mudar-nos nós de dentro para fora, Senhor, para que possamos, meu Deus, glorificar o Teu nome, para que possamos testemunhar do Teu poder, da Tua palavra, Senhor, como novas criaturas que tiveram todas as coisas velhas já passadas em suas vidas e que têm vivido, meu Deus, o novo que procede de Deus. Fala conosco, Pai, nessa noite. Tudo isso, Pai, porque queremos que o Teu nome seja glorificado. Importa que diminuamos nessa noite, que somente o Senhor cresça, meu Deus, principalmente aqui nesse altar. É o que nós choramos, é o que nós já Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você já cumprimentou o teu irmão? Se não, faça isso em nome de Jesus, dá um aperto de mão nele, dá uma boa noite. Se for visitante, então, por favor, cumprimente ele aí para mim, né? E deixa ele bem à vontade aqui nesse lugar, que não é outro lugar, senão casa de oração do nosso Deus para todos os povos. Todos são bem-vindos, né? Nesse lugar
nós somos um povo simples e que temos uma única vontade de servir a Deus em espírito e em verdade, né? Queridos, eu queria que você olhasse para o seu irmão, já que você cumprimentou, e perguntasse para ele qual a prioridade da sua vida. Faça a pergunta para ele. Geralmente a gente pergunta e a pessoa ri, né? E não responde. Pergunta de novo, vê se ele vai te responder. Qual a prioridade de sua vida? É uma pergunta muito pertinente, né? Nos nossos dias. Nós temos falado um pouco disso aqui também na escola bíblica, de forma tem sido muito gostoso aí os estudos, né? Eu acredito que nós temos crescido e compartilhando com os irmãos essa revista, e realmente a gente tem aprendido muito. Temos falado sobre Calvino, sobre Armínio, né? Sobre essas duas teologias que aí muitas vezes são oponentes umas das outras, né? Se opõem aí nesse entendimento em relação às escrituras sagradas. Mas assim, essa pergunta, ela tem uma profundidade muito grande, né? Qual é a prioridade que eu tenho em minha vida? E quando a gente fala de prioridade, a gente tem um posicionamento. Quem é que está em primeiro lugar? Quem é que eu, como pessoa, né, eu e você, quem é que nós colocamos em primeiro lugar para honrar com a nossa vida? Algo assim que nos remete a uma reflexão de como a gente tem vivido, de como a gente tem caminhado em relação à nossa vida. Esse texto, queridos, ele é muito conhecido, né? Acredito que você já ouviu umas 500 mensagens sobre esse jovem rico. Mas assim, além do jovem ser rico, o texto também é muito rico, né? Mas não na riqueza desse jovem que impediu dele encontrar a salvação, mas na riqueza de um conhecimento que pode nos tornar sábios na palavra do Senhor. Sábios através dela. A gente compreende esse texto da seguinte forma: Jesus estava caminhando para Jerusalém. Ele já estava em direção ao lugar onde ele sabia que ali ele iria sofrer, ali ele iria morrer, ele seria cuspido, como ele fala mesmo na sua palavra, ele seria agredido, ele seria humilhado nas mãos daqueles homens que tinham grandes e grandes pecados. E um dos maiores pecados que aqueles homens tinham eram justamente o que eles estavam já com essa intenção de fazer, de exterminar alguém que somente fez o bem. E assim, nessa trajetória, a gente acredita, eu particularmente meditando nesse texto, eu acredito que Jesus ele tinha momentos de alegria e momentos de tristeza. Porque assim, ele sendo 100% Deus, queridos, ele já sabia o que ele enfrentaria logo adiante. E tem alguns pontos, desde o capítulo 10 em diante, ele vai falando, ele vai anunciando: olha, nós estamos indo para Jerusalém. Vocês têm noção do que é isso? É como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu estou indo para o matadouro. Eu estou indo para o lugar onde vão me matar, onde eu vou permitir ser morto por aqueles homens. E interessante que muitas vezes ele coloca, né? A fala dele tem uma colocação de que assim, ó, eles vão pegar o filho do homem e eles vão escarnecer do filho do homem. Ele fala de uma posição em que parece que não é nem ele, né? Mas aquele que vai sacrificar-se em detrimento de muitos. O seu sacrifício foi um sacrifício universal, que possibilita até hoje todos aqueles que ouvem, creem na sua palavra, possam ter a salvação. Jesus não só morreu, né, como defende aí muita teologia, só para aqueles que já foram escolhidos, predeterminados por Deus. Isso para mim é uma verdadeira heresia. Mas Jesus morreu por todos. Um que morreu, sacrificou-se por todos, e todos aqueles que agora ouvirem a sua mensagem e decidirem entregarem a sua vida a Jesus, serão salvos imediatamente. A salvação, ela acontece no ato decisório de cada um
que, tendo sido convencido pelo Espírito Santo, ele decide: eu quero servir a esse Deus, eu quero entregar a minha vida nas mãos desse Deus. Eu acredito, queridos, e o texto corrido do capítulo 10, vai acontecer alguns episódios, e a gente vê como Deus, como Cristo, né? E quando eu falo Deus, é que estou me referindo a Cristo, como ele tinha uma segurança muito assim grande, acentuada naquilo que ele estava indo fazer. Porque assim, o texto vai nos informar que no longo da sua caminhada, da sua trajetória, alguns acontecimentos interessantes que também nos instrui, nos ensina, nos capacita a gente ter esse entendimento. Nesse intervalo, antes mesmo dele encontrar com esse jovem rico, por exemplo, ele teve contato com algumas crianças. E ele, mesmo sabendo que ele estava indo por uma situação tão difícil, Jesus tinha motivos de sobra para sequer dar um sorriso, sequer ser gentil. Mas ele, até mesmo dentro dessa condição que ele assim nos ensina através da sua palavra, ele teve todo o cuidado de parar no seu caminho e atender aquelas crianças, aquelas mães que pediam encarecidamente: por favor, permita que Jesus toque em nossas crianças, permita que Ele imponha as suas mãos e abençoe as nossas crianças. E até mesmo de uma forma assim, contrariando o posicionamento dos discípulos, os discípulos não queriam isso, Jesus, ele vai parar e ele vai dizer: olha, deixa vir a mim os pequeninos, deixa vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Indo para o seu martírio, indo para o caminho em direção ao Gólgota, em direção à cruz, Jesus ainda nos mostrou que é possível nós termos um sorriso, uma alegria, mesmo enfrentando dificuldades. E eu também, querido, posso aprender que assim, ser cristão não é ser rancoroso, não é ser alguém que está sempre com o semblante fechado, porque senão as crianças não teriam vontade de estar perto dele. Mas Jesus, ele tinha uma capacidade tão grande de agradar desde a criancinha até o mais idoso. A sua simpatia, o seu carisma, ele contagiava cada um que chegava perto dele. Isso também nós somos impulsionados a viver da mesma forma. Nós temos que saber que as pessoas não têm nada a ver com os nossos problemas. E elas não podem ser a rede que vão captar, que vão recolher, que vão pescar tudo aquilo que desagradável nós temos para dizer. Porque assim, às vezes nós pedimos, ou melhor, procuramos alguém para descarregar toda a nossa ira, todo o nosso ódio. Não é verdade? Às vezes nós estamos ali com o nosso coração com tanta coisa acumulada, de tanta coisa que aconteceu, e nós só queremos um que possa servir ali de bode expiatório, né? Para poder descarregar tudo aquilo. Jesus nos mostra ao contrário. Ele parou, ele sorriu, ele cuidou, ele se alegrou. E todas as pessoas, por isso que aonde ele andava, Jesus era cercado por multidões. O que acontece quando você chega num grupo de pessoas? As pessoas sorriem ou as pessoas saem de perto? A gente que tem um comportamento, né, e a gente já citou isso aqui, de que assim, até mesmo sorrir é algo que vai ferir a santidade. Pessoas que não têm qualquer tipo de probabilidade ou perspectiva de alegria, de estar feliz, com muitas vezes a alegria somente da salvação, que é algo muito grande, que é algo muito valioso, que a gente não pode jogar fora. Querido, Jesus, ele vai nos mostrar o quanto é importante nós termos esse sentimento agradável quando nós estamos próximo de alguém. Por isso que a Bíblia vai nos orientar de que se a palavra que está prestes a sair da nossa boca, se ela não causar edificação, se ela não promover isso, não fale.
morde a língua, segura a bichinha na boca. Não fale, porque vai causar destruição. E nesse intervalo, nessa passagem aí que ele nos mostra, até mesmo através das crianças, vai surgir esse jovem, que aparentemente é um jovem anônimo, mas a Bíblia diz que era muito rico, e que tem assim toda uma predisposição, irmãos. Aquele jovem, mesmo ele sendo rico, ele tinha uma necessidade. Ele queria conhecer até mesmo esse profeta. Ele queria conhecer esse profeta que muitas vezes se apresentou como um profeta indigente de Nazaré. Porque assim, para o judeu, quem vinha de Nazaré não era algo significante. Mas aí entra no cenário, nessa caminhada, né? Jesus indo para Jerusalém, e ele sabendo o que ia acontecer, chega outro personagem. Agora a Bíblia chama esse personagem de um jovem rico, que no primeiro momento a Bíblia vai dizer que ele cai aos pés de Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus. E interessante é que ele queria de alguma forma alcançar algo de Jesus. Ele tinha ali algo no seu coração que fazia com que trouxe ele aos pés de Jesus, porque ele tinha uma necessidade. Mas eu comecei, queridos, a pensar e a perguntar: Senhor, o que o Senhor deseja falar para a sua igreja em relação a esse texto? O que o Senhor gostaria que nós, assim, ouvíssemos nessa noite acerca da tua palavra em relação a esse texto? E aí Deus, queridos, começou a mostrar alguns detalhes na vida desse jovem, que assim, fez com que ele não alcançasse, fez com que ele assim, não alcançasse a salvação que foi proposta de Cristo para ele. Foi uma proposta que Cristo fez para ele, mas ele não alcançou. E assim, a gente pode observar que ele até mesmo desejou, repita comigo, ele desejou seguir a Jesus. Mas até que ponto? E eu fiquei pensando nisso, porque assim, o desejo que eu tenho de servir a Deus é um desejo que tem que estar estabelecido no meu coração até as últimas consequências. É eu estar disposto a qualquer preço fazer o que for possível para eu alcançar aquilo que eu estou desejando. É lutar com todas as minhas forças para que eu possa alcançar aquilo que eu tenho uma grande necessidade. O que esse jovem tinha necessidade? Se a Bíblia vai dizer que ele era muito rico, se ele tinha muitas posses, muitas propriedades, o que ele tinha necessidade? Então vai trazer para nós o sentido que assim, que havia alguma coisa no seu coração que impulsionava ele a buscar algo que ele não tinha encontrado nas riquezas. Ele não conseguiu encontrar nos bens, no dinheiro, na riqueza, né? E tudo aquilo que o mundo pode oferecer na questão do materialismo, ele não conseguiu encontrar. E ele se submete a alguém que naquela época ainda estava como alguém indigente de Nazaré, um profeta, mais um profeta. E ele vai dizer que gostaria de saber o que ele deveria fazer para que ele herdasse a salvação. Queridos, esse ponto me trouxe uma intriga muito grande no meu coração, porque assim, a resposta do nosso mestre em detrimento para ele é citar os mandamentos. Jesus vai olhar para ele e falou: você conhece os mandamentos? Você tem que fazer isso, você tem que honrar teu pai, você tem que fazer isso, fazer aquilo. E ele vai afirmar que o Senhor, tudo isso eu já faço, tudo isso eu já observo desde a minha infância. E aí que o negócio começa a estreitar para o lado dele, porque Jesus vai olhar para ele, né? E o interessante, queridos, que a Bíblia vai dizer que Jesus, olhando para ele, ele fez o quê? O amou. Jesus amou aquele jovem.
E esse olhar, a gente não pode imaginar que olhar foi esse. Sabe, aquele olhar em que você olha no semblante, na visão da pessoa, a compaixão e o amor. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. E o olhar de Jesus era um chamado de amor, um olhar irresistível. Era a graça ali em pessoa, era o amor, era a vida em pessoa ali diante daquele jovem. E aquele Deus, o nosso Deus, Jesus, o olhou com amor. Da mesma forma que Ele olha para nós nessa noite. Ele olha e nos ama. Só que a resposta do nosso Deus, do nosso Cristo, vai contrariar ou vai encostar, vai esbarrar, vai confrontar diretamente no problema daquele jovem. E qual era o problema dele? A sua prioridade. A prioridade dele na sua vida não era em seguir a Jesus. O que ele tinha de prioridade no seu coração não era a vontade, a qualquer custo, de receber essa salvação que estava sendo oferecida para ele. E o interessante é que o nosso Deus, Jesus, ele sempre nos confronta naquilo que nós temos mais necessidade, naquilo que nós temos assim, às vezes nós temos até medo de orar para perguntar ao Senhor alguma coisa, e nós às vezes mascaramos a sua resposta. Já viu o jovem que quer namorar muito aquele menino, aquela menina, e ele fala assim: Senhor, me dá uma resposta, eu devo namorar com esse menino, eu devo namorar com essa menina, fala comigo. Aí passa um grilo pulando e fala: obrigado, Senhor, o Senhor já me respondeu. Passa um gato preto na frente, o gato, e aí, opa, obrigado, Senhor, ouvi a tua resposta. Nós temos, queridos, uma habilidade tão grande de forjar uma resposta de Deus para aquilo que nós tanto desejamos. Nós às vezes até mesmo criamos fantasias na nossa mente. Olha, eu sonhei, Deus confirmou, amém. Mas tu sonhou com o quê, irmão? Eu nem lembro do sonho, mas eu tenho certeza absoluta que Deus falou comigo. E aí vai e quebra a cara. Porque talvez até mesmo o silêncio de Deus já era uma resposta. Não é o momento. Queridos, a prioridade daquele jovem não era servir a Deus. A prioridade estava nas riquezas. Porque Jesus vai tocar no único ponto em que ele foi completamente, ele mesmo se frustrou e não quis mais seguir. A Bíblia diz que ele saiu, foi embora. Porque Jesus falou para ele: ó, só falta então para você uma coisa. Já que você cumpre os mandamentos, já que você obedece tudo aquilo que está na lei, só falta uma coisa para você. Vende tudo o que é teu e dá para os pobres, e terás um tesouro no céu. Se Jesus falasse isso para nós, vende tudo que é seu, quanto que você acha que você conseguiria de valor? Pensa aí. 20 reais? Vou vender minha Havaiana, pastor. R$2,90. Eu vou vender meu relógio. Esse relógio aqui que eu ganhei, né? Isso aqui tá valendo um pouquinho, é automático. R$300. Eu não posso vender o carro que eu tô pagando ainda. Falta um monte de prestação, né? Mas assim, se a gente fosse também questionado por Jesus: olha, só falta uma coisa para você. Vende isso que você tem, dá para os pobres, né? E você terá um tesouro no céu e depois você vai me seguir. Por que Jesus estava dizendo isso, queridos? Porque a prioridade no coração daquele jovem não era não havia disponibilidade, disposição no seu coração de buscar a Jesus a qualquer custo. Se a gente observar bem, ele desejou estar com Jesus, mas não desejou bastante. Ele não desejou o suficiente para que ele pudesse alcançar a salvação. Existia uma prioridade no seu coração que tinha lá o nome riqueza. Tinha lá o desejo materialista.
tinha lá os seus bens, o seu tesouro, as suas propriedades, as suas posses, que faziam com que ele mantivesse toda a prioridade e vontade somente naquilo. O que você deseja tanto? O que você deseja tanto comprar? Tenha cuidado com isso. Porque se isso ocupar o primeiro lugar na sua vida, você também não vai desejar Jesus o suficiente para consegui-lo. Sabe o que acontece? Nós trocamos Jesus. Nós trocamos ele às vezes, irmãos, por uma coisa que ele garante que vai suprir a nossa vida. Às vezes nós trocamos. E assim, será que nós desejamos tanto a ponto de pagar o preço? Já parou para pensar nisso? Pagar o preço. Qual era o preço daquele jovem? O preço dele era muito alto. Sabe por quê? Porque ele amava a condição que ele vivia. Eu não estou pregando aqui contra a riqueza, ou contra você ter uma condição de vida bem, boa. Não é isso. Mas o grande problema é quando nós colocamos isso em prioridade, em primeiro lugar. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ter mais tempo para Deus. Ou o tempo que você tiver vai ser quando sobrar, e se sobrar. Eu me lembro uma vez que eu estava no hospital e eu encontrei uma menina toda queimada. Ela teve uma queimadura de quase 100% do corpo. Queimou o rosto, queimou os peitos, queimou a cintura, queimou todo o corpo, fazendo uma faxina no seu quarto. Ela pegou lá aqueles papéizinhos que a gente guarda que não serve para nada. Já reparou? Aqueles papéis que a gente vai botando na gaveta, quando vê a gaveta tá transbordando. Ela disse: olha, eu fiz uma faxina, pastor, na minha casa, e eu trabalhava com festa, mas eu trabalhava todo dia, era segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Eu fazia festa direto. E eu falei: pô, hoje eu vou tirar o dia para poder fazer uma faxina. E ela fez uma faxina, juntou lá o papel, tacou fogo, e tinha um desodorante daquele spray, né, aerosol, e ela jogou aquele frasco ali. E ela disse que naquela hora aquele frasco explodiu. E ela sofreu graves queimaduras. E aquela jovem que disse para mim assim: olha, eu não tinha mais tempo para Deus. Eu só vivia para o trabalho. Eu não tinha mais tempo, eu queria ganhar. Porque assim, irmãos, parece que dinheiro é algo que nos vicia, sabia? Você tem, mas você quer mais, você quer mais, você quer mais. E isso não tem limite, sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele gorfa cobiça. Ele deseja o tempo todo mais. Se você tinha uma televisão bonita na sala, você já quer ter uma no quarto. Se você tem no quarto, vamos botar na cozinha. Porque aí eu vou cozinhar e vou ficar assistindo a Ana Maria Braga. Eu vou aprender uma receita nova na prática. Ela vai fazer, ou então o Dudu Guedes lá da Record. Eu vou fazer, eu vou copiá-lo. Não é Dudu Guedes, não? Edu, Dudu, tá bom. A gente sempre quer mais. E até que ponto isso nos atrapalha? Aí a gente também estabelece um parâmetro. Desde que isso não tome prioridades na nossa vida. Se estiver na mesma condição desse jovem, a gente está lascado. Sabe por quê? Porque se Jesus está ali naquela caixa, eu vou estar cada vez mais para cá. A minha vida vai ser só trabalho. Interessante que vão surgir propostas e mais propostas, propostas e mais propostas. E cada vez mais que eu trabalho, mais eu me afasto de Deus, mais dinheiro no bolso eu estou tendo. É como se a gente trocasse Jesus por Mamon, que é o Deus da riqueza, onde muitos evangelistas dizem que as igrejas brasileiras estão entregues a Mamon, porque só falam em dinheiro. Só fala em dinheiro. Tudo é dinheiro. É compra de bênção. É comprar, é barganhar com Deus através de dinheiro. Dá tanto que Deus vai te dar tanto. Como se Deus fosse um mercador, uma casa de câmbio. Você troca dinheiro com Ele. Você dá e Ele te dá. Nós não podemos inverter a ordem. Jesus falou para aquele jovem que só faltava uma coisa. Quantas coisas faltam para a gente? Pergunta ao seu irmão assim: falta o que para você? Fala para ele. Fala com autoridade: falta o que para você? O que falta para nós? Será que falta também uma única coisa e essa coisa está detendo, está ali, tomando a direção, a dianteira da nossa vida?
Interessante, queridos, que esse jovem, para me concluir a minha palavra, essa é a primeira vez que eu falo isso, né? Tem mais umas 10 aí, depois dessa. Esse jovem também tinha argumentos. Eu vou falando isso para você ficar calmo. Ele teve argumentos. E um dos argumentos dele eu comecei a meditar e achei interessante. Que assim, ele tinha uma visão errada da vida. Do que era obedecer os mandamentos. Ele tinha um tipo de visão completamente invertido. Ele vai dizer assim, ó, nunca em minha vida fiz mal a ninguém. Ele estava certo, queridos, de que os mandamentos que ele obedecia eram o suficiente. Senhor, isso que o Senhor citou, eu já faço tudo isso. Mas assim, quando a gente observa, querido, que você, assim, o que é obedecer a Deus? O que é cumprir esses mandamentos? Aquele jovem vai ser reprovado, esse jovem rico vai ser reprovado, porque assim, ao mesmo tempo que ele tinha tantas somas de dinheiro, de riqueza, e que ele obedecia os mandamentos que convinha a ele, mas assim, o que ele fazia de bom para alguém? Já parou para pensar nisso? Senhor, eu observo esses mandamentos todos os dias. Desde a minha infância, eu observo esses mandamentos. Mas quantas vezes ele teve a vontade de ajudar o próximo? E aí a gente é impulsionado também, e eu queria que você prestasse atenção nisso, que fazer bondade não é eximir-se de fazer o mal. Ser uma pessoa, ser um cristão, não quer dizer que você assim vai guardar os mandamentos somente. Porque o que adiantou ele guardar os mandamentos se ele com uma propriedade ou com várias propriedades nunca moveu uma palha? A Bíblia não fala que ele fez alguma coisa. Ele nunca pegou, olha aqui, ó, Fernanda, toma, você tá dura, toma aqui, ó, para você comprar alguma coisa. Ele fala, Senhor, eu observo isso desde a minha infância. Eu já honrei meu pai, minha mãe, eu obedeço os mandamentos. Mas Jesus está falando assim, mas e aí? E daí? Já viu aquela pessoa que você prega e fala assim, não, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não mato ninguém. Como se isso validasse ele como cristão. Cristão não é isso. Isso você está fazendo como obrigação tua, para a tua própria saúde, para a tua própria sobrevivência. Mas o que você tem feito ao próximo? Talvez, como jovem, nada. Então a gente sabe, queridos, que ser bom não caracteriza somente deixar de fazer o mal. Ser cristão não caracteriza somente deixar de fazer as coisas ruins. Porque eu posso não fazer nada que agrida o meu corpo, mas o que eu tenho feito com a minha vida em benefício de alguém que está sofrendo do meu lado? Aquele jovem, com certeza, ele viu muita gente padecer necessidade e não ajudou ninguém. E é por isso que Jesus vai falar, só falta uma coisa para você. É como se ele estivesse assim dizendo, olha, você agora tem que inverter a prioridade, certo? Você vai pegar todas essas riquezas, você vai vender, você vai doar isso para os pobres. Deus vai te dar um tesouro no céu. Ele fala isso. E aí depois você vem me seguir. Ele queria seguir. Como que ele ia poder seguir o mestre com o coração dele lá nas riquezas? O que é que nós temos que é tanta vontade que faz com que nós venhamos abrir mão de Deus? Já reparou que nós vamos crescendo? Isso aqui serve para todos os jovens que estão aqui. Nós vamos crescendo, nós começamos a trabalhar, e aí a gente já começa a pensar que agora nós somos independentes. E aí a gente começa já a desfrutar daquilo que Deus assim nos permite. Nós começamos a namorar, nós começamos a desenvolver relacionamento, e cada vez mais eu vou me distanciando de Deus. Sabe por quê? Agora eu não preciso tanto, porque eu já trabalho, eu já tenho a minha autossuficiência, eu já sou independente. Agora para que eu quero mais Cristo? Queridos, se nós excluirmos Jesus da nossa vida, seja qual for a área, nós vamos naufragar feio. Nós vamos afundar. Por mais que a gente possa se mostrar profissional, ou agora está com o nariz em pé, achando que já pode fazer tudo. Ayrton Senna era um dos melhores pilotos do mundo.
E ele morreu no acidente. Os discípulos estavam sendo varridos por aquela tempestade, conforme a gente cantou. Eram profissionais na área, pescadores que já tinham uma prática. E Jesus teve que ir lá segurar a tempestade, porque senão eles iam afundar. Naquilo que nós somos mais bons, profissionais, Jesus é melhor. Naquilo que a gente acha que pode decidir, nós cometemos grandes erros na nossa vida, que poderemos sofrer as consequências pelo resto da nossa existência, se a gente excluir Jesus dela, das nossas decisões. Se a gente pensar em substituir Ele por algo que agora tomou a primazia no nosso coração, isso é uma verdadeira, ou melhor, é uma inverdade. Isso é um engano. Isso é algo que até mesmo jovens do mundo, quando começam a desfrutar da maioridade, começam a beber, começam até mesmo a se prostituir, a usar drogas, e viram para os pais e falam assim: agora eu já sou de maior, só se for no tamanho. Será que nós temos excluído Deus da nossa vida, colocando Ele em segundo e terceiro lugar? Se eu te pedisse para perguntar de novo, qual é a prioridade da sua vida? Será que a gente também não tem trocado, como esse jovem trocou? Poxa, só faltava um pouquinho. Irmãos, ele podia estar com Deus até hoje. Mas eu acredito, a Bíblia não vai além disso, mas há uma possibilidade dele ter escolhido as riquezas e ter sido sepultado sem nenhuma moeda. Eu não estou aqui dizendo que você tem que viver na miséria, mas que você deva ser feliz, mesmo com o pouco que você tem, sendo grato a Deus. Porque talvez nem esse pouco muita gente não tem. Sabe, é algo que Deus tem o prazer de nos abençoar, de deixar nossa casa arrumadinha. Ele vai fazer isso, é promessa dele. Mas qual é a tua prioridade? Se eu não tivesse prioridade na minha família, a Simone estaria trabalhando. Até que não seria ruim, não. É ajudar. Mas quem educaria as nossas filhas no início? Quem daria a educação? E não tem educação melhor do que a mãe e o pai possam dar. Então nós decidimos, quando a gente casou, quando engravidar, você para de trabalhar. Eu me lembro dela aqui na igreja, no tempo que a gente era aquela igreja pequenininha, e ela cantava aquela música, né? Dá-me filhos. Aí Deus só tá ouvindo. Aí cantou a primeira vez, né? Aí de novo, dá-me filhos. Segunda. Daqui a pouco veio o primeiro, né? Aí daqui a pouco veio o segundo. Já não cantou mais. Agora quem canta sou eu. Dá-me um filho. Eu e as crianças. Mas agora não, já chega, não quero mais. Mas assim, prioridades, planejamento, sabe, colocando Deus sempre em primeiro lugar, sendo Ele a peça principal. É a mesma palavra que Deus fala para nós. Pega isso que você tem colocado acima de mim, você na ordem da sua vida tem colocado em primeiro lugar, vende isso, dá para alguém. Até em alguns casos, devolve para o diabo, porque foi ele que colocou isso no teu coração. Deixa Jesus ser o principal na sua vida. Isso não é uma visão de fanatismo, não. Isso é algo bíblico que está aqui nas Escrituras. Queridos, isso traz até mesmo as posses materiais. Elas têm uma tendência de atar o coração do homem. Sabe como é que faz? Atar o coração do homem no prazer desse mundo. Ter preso aqui nesse mundo. Eu estou preso no mundo. Já viu aquelas pessoas, até mesmo, eu já ri até mesmo com isso, né? Assim, poxa, vamos orar para que Jesus volte. Não, pastor, não ora agora não. Eu quero casar primeiro. Não ora agora não. Eu tô quase conseguindo aquele emprego para que eu possa conseguir aquilo que eu tanto quero. Meu irmão, minha irmã, você não quer que Jesus volte? Não, agora não, deixa para o ano que vem. Deixa mais para frente. Talvez esteja com um desejo somente aqui nessa terra, querido. Já diz, né, o próprio ditado popular, não diz isso? Que nós nascemos careca, pelado, o que mais? Sem dente.
E tudo isso Deus acrescentou na nossa vida, né? Tem alguns que Ele emprestou, né? E depois Ele tomou de volta. O meu Ele está querendo tomar aqui. Falei, não. Já comecei a ungir meu cabelo já. Senhor, toma a frente aqui, né? O problema é que está ficando branco. Eu já até sinalizei. Foi proposto que eu fizesse luzes. Você vai te escandalizar se eu tiver aqui com luzes no cabelo, meio uns fiapinhos louros? Vai, né? Porque é melhor louro do que branco, né? Minha mãe falou assim, pô, tu tá fazendo 40 anos. Eu falei, pelo amor de Deus, mãe, eu tenho apenas 36 anos. 36 para 40, falta longos 4 anos. Mas assim, queridos, brincadeiras à parte, a gente não pode permitir que nós venhamos estar com o nosso coração completamente atados, com um desejo só nesse mundo. As riquezas, ela tem o poder até mesmo de cauterizar a nossa mente, ao ponto de nós não percebermos que há valores que estão muito além do dinheiro. O que Deus tem te dado de valores espirituais, o empresário tem buscado nos centros de espíritas. O que Deus tem te dado em revelação, em valores que o preço, o dinheiro não pode comprar, muita gente tem buscado na escadaria da Igreja da Penha, pagando promessa. Muita gente tem buscado nos ídolos falsos, nos deuses estranhos. Tem disponibilizado grandes somas de dinheiro para poder comprar isso. Porque eles não descobriram. Eles pensam que tudo isso pode ser comprado com dinheiro. Olha, faz esse despacho aqui, faz essa oferenda aqui. Quanto que vai custar? 15 mil. Faz e você vai receber aquilo que você quer. Não se compra com dinheiro, bênção de Deus. Mas para que a gente possa desfrutar dessas bênçãos, nós temos que colocar Ele como prioridade na nossa vida. Na ordem de uma lista, qual é o lugar que Ele ocupa? Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Qual a prioridade que Deus ocupa na sua vida? Eu queria te desafiar nessa noite, queridos, a que você fizesse uma reflexão na sua vida. O que eu tenho, pastor? Eu tenho isso aqui como prioridade e eu identifico que não é Deus. Um dia já foi, mas hoje não é mais. Eu permiti que as coisas e os desejos desse mundo passageiro tomassem um lugar que pertence somente a Deus. Eu permiti, com a minha cobiça, de ceder o primeiro lugar no meu coração para aquilo que não vem de Deus, que é desse mundo, que é passageiro, que nós não vamos levar a lugar nenhum, nada, a gente não vai poder levar com a gente na morte. É por isso que a Bíblia diz, queridos, que esse mundo passa, todas as coisas desse mundo vão passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Quando nós fecharmos os olhos desse mundo, nós não vamos poder levar um centavo, mas vamos levar tudo aquilo que nós fizemos em prol do reino de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria fazer um desafio com você. Pastor, eu sei, essa palavra, ela realmente eu entendo que ela é para mim. Eu tenho prioridades no meu coração que um dia já foi Cristo e hoje não é mais. E Jesus também fala para mim nessa noite que eu tenho que jogar fora, eu tenho que vender, eu tenho que dar, eu tenho que me livrar de tudo que tem sido impedimento para que eu possa segui-lo, para que eu possa estar numa condição de servo e servindo a Ele. E se você, querido, entende que você precisa disso, eu queria sim nessa noite pedir que você saísse do seu lugar e você viesse aqui na frente com uma atitude de fé diante de Deus. Senhor, eu quero
eu quero abrir mão de tudo aquilo que possa estar dividindo ou tomando o primeiro lugar na minha vida. Você deseja isso? Você quer? Sai do seu lugar. Eu quero orar pela tua vida hoje. Mas eu quero que você só saia do seu lugar em direção aqui se você realmente estiver disposto a abrir mão disso. Não vem aqui por causa da emoção, mas só se você realmente quiser. Só se eu quero, Senhor. Porque assim, aquele jovem, ele foi até Jesus e ele voltou completamente triste, frustrado e desanimado. Porque a riqueza e os bens desse mundo falaram mais alto. Deus te chama hoje para você abrir mão daquilo que possa estar tomando lugar na sua vida. Sai do seu lugar, querido. O que te segura aí? O que te prende aí? Hein? O que tem sido colocado na tua vida como prioridade? Quem você tem colocado acima de Deus na sua vida? É a esposa? É o esposo? São os filhos? Jesus disse que se amarmos mais a eles do que a Jesus, nós não somos dignos dele. Se você amar mais o esposo, filhos, família do que a mim, você não é digno de mim. Jesus disse isso. É isso que ocupa hoje o primeiro lugar na sua vida. Você está disposto a abrir mão de Deus em detrimento deles? Cuidado. Deus não aceita concorrentes. Deus quer exclusividade. Você não quer sair do seu lugar? Você não quer entregar aquilo que possa estar dividindo o seu coração? A decisão é sua. Você que sabe. E a minha oração é que você não cometa o erro que aquele jovem cometeu. De não querer abrir mão dos seus tesouros. Jesus disse que aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aonde estiver aquilo que você tem de mais valioso, o teu coração estará lá. Aquilo que precisa ter valor na nossa vida é Jesus. Somente Ele. Tudo é para Ele. Tudo foi feito por meio dEle. Somente Jesus. Os irmãos que estão aqui na frente, coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Nós estamos aqui, Senhor. Ouvimos a Tua palavra, somos pastor. E se ouvimos a Tua voz é porque somos as Tuas ovelhas. Porque o Senhor disse que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. E cada um aqui em particular tem algo que foi identificado pela Tua palavra. Tem algo que possa estar em primeiro lugar em suas vidas, mas hoje eles, meu Deus, diferentemente desse jovem rico, eles estão dispostos a abrir mão, a deixar de lado e a pedir ao Senhor que venha assumir a primazia do nosso coração. Toma, Deus, cada vida aqui nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Corta todos os laços, meu Deus, do inimigo. Que nessa hora, Pai, o Senhor possa cortar todos os grilhões que aprisionam essas pessoas. Todas as cadeias invisíveis, Senhor. Todas as algemas. Todas as correntes, ó Deus. Que nós não podemos ver com os nossos olhos naturais. Sejam agora, meu Deus, quebradas. Em nome de Jesus.
Que os teus anjos possam estar nesse momento obedecendo a tua voz, indo de encontro a esses irmãos, cortando cada corrente, correntes na alma, Senhor, correntes na mente, no coração, todas as cadeias e bolas de ferro que o inimigo tem colocado, todas as cobiças e vontades, meu Deus, que tem deixado o Senhor em último lugar em suas vidas. Nessa hora, eles abrem mão, Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Eles rejeitam. Nós rejeitamos aquilo que tem assumido o primeiro lugar em vidas. E nós te pedimos, Senhor Jesus, assenta-se no trono do nosso coração. Assenta-se no trono da nossa alma. Governa, Senhor, a nossa vida, Deus. Dirige os nossos passos. Conduz, Senhor, o nosso caminho, Senhor. Controla, Deus, e nos ajuda a controlar as nossas vontades, os nossos desejos. Que os nossos desejos sejam somente, meu Deus, em adorar e te agradar e bendizer o teu nome. Que a nossa vontade esteja em primeiro lugar para te servir. Muito obrigado, Senhor. Porque também tu nos olha nessa noite e nos ama, Senhor. O teu olhar, Senhor, transmite amor. Transmite compaixão, Senhor. Transmite misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Que mesmo em direção ao Calvário, tu parou. Tu abençoou as crianças. Tu tentou salvar aquele jovem. Ah, Deus. Toma nossa vida nas tuas mãos. Segura na nossa mão, Senhor. Não permita que nós venhamos nos perder. Faça com que cada vez mais nós venhamos a abrir mão desse mundo de ilusões. E o tempo que nos resta nessa carne, nesse tabernáculo, possamos te servir. Possamos ajudar alguém, a abençoar aqueles que sofrem. Muito obrigado, Deus, pela riqueza da tua presença em nossa vida. Muito obrigado. Eu te peço que as tuas bênçãos possam repousar sobre cada coração aqui. Que eles não saiam daqui vazios, mas eles saiam daqui cheios da tua presença, com um coração cheio de alegria, porque eles foram alcançados pelo Mestre, pelo Senhor. Muito obrigado, Deus eterno. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus assim te abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Nós possamos ter sempre Deus. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha,
bacharel em teologia e professor do Seminário Teológico do Oeste na área de aconselhamento bíblico. Telefone para contato 9415-8892, 9415-8892. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.